Olá, tudo bem? Meu nome é Tereza Guerra, especialista em desenvolvimento humano. Vim aqui contar um pouquinho da minha história, né? Falar um pouquinho de mim, do que eu faço, do que eu entrego. Eu tenho um processo e uma jornada um pouco diferente, porque normalmente as pessoas estudam e fazem uma pós e entram no mercado de trabalho. E o meu processo inverso é, não, primeiro eu casei muito nova. Sempre trabalhei, mas tive uma prioridade de casar, ter filho. De tantas coisas que eu pensava em fazer, na dúvida, né? Eu pensava em odontologia, letras, montar um negócio, ter uma empresa. Vivenciei algumas coisas e tive um marco da minha vida profissional, que foi fazer um curso chamado Empretec. Mas acho que é legal contar um pouco do histórico de vida. Assim, eu venho de uma família de empresários, né? De empreendedores. Meu pai saiu de Goiás, foi para o Maranhão empreender e temos histórias que deram certo e que deram errado. Isso é um pouco do perfil do empreendedor. Eu tive negócios que deram certo e que deram errado e isso traz para a gente uma bagagem bem bacana. Quando eu falo do processo inverso e trago o marco do Empretec, tem a ver com, acho que o primeiro momento que eu parei e tive a oportunidade de me olhar no espelho enquanto pessoa, né? Porque quando a gente fala da área comportamental, você vai ter um olhar no espelho como pessoa e essa mesma pessoa ela tem o mesmo padrão de comportamento tanto na área pessoal quanto na área empresarial, na área profissional. Então no Empretec eu descobri meus pontos fortes, meus pontos fracos e isso para mim foi assim encantador. Deu para entender um monte de coisa a respeito dos negócios e a respeito da minha vida pessoal também. Ali para mim foi um marco de descobrir coisas que eu já não queria mais e que eu não tinha tanta clareza, coisas que eu gostava muito e coisas que eu falava, gente, definitivamente isso aqui não é para mim, eu não nasci para isso, como por exemplo, eu tinha uma loja de roupa e eu me dei conta que falava, eu não tenho paciência de ficar na loja esperando as pessoas entrarem para comprar. Não, a minha natureza é muito de ter muito mais autonomia, de ter alguma coisa comigo em mãos para que eu faça acontecer e não esperar que isso venha até mim. Então, quando eu me dei conta disso, nunca mais eu atuei no comércio, por exemplo. A partir dali eu só atuei na área de serviços, como prestador de serviços. E de novo, né, um marco como eu fiz o Empretec, das minhas experiências, né, eu tive uma franquia de roupa feminina, era uma franquia aqui de São Paulo, não deu certo. Depois eu tive uma experiência de trabalhar com meu ex-marido num hospital durante 8 anos, na gestão do hospital. Foi uma coisa que deu muito certo por um período de tempo e chegou um momento assim, que também é um pouco da minha natureza, né, em termos de descoberta. Ter um desafio de um projeto e levar ele para algum estágio e deixar ele pronto e buscar um novo desafio. Numa empresa familiar. Também tem um histórico aí que se repete, que é trabalhar em empresa familiar, né? Meu pai vem de empresa familiar, o pai da minha mãe também, e eu caso com um cara que vem para uma empresa familiar, trabalhar em empresa familiar. Isso, dentro da psicologia, a gente fala um pouco de sublimação, né? Sublimei isso e fui estudar muito essa área e atuar nessa área que é gestão de empresa familiar, trabalhar com conflitos em empresas familiares. E ao longo desses anos, né, minha carreira sempre foi toda pautada e desenvolvida e construída, então, nesse âmbito comportamental. Depois do Empretec eu fui estudar, então descobri um monte de coisa, então todo o meu desenvolvimento veio para essa área, muito focado na área de negócios e comportamental, por isso eu falo pessoal e profissional. Depois do Empretec, um segundo marco na minha vida foi a formação em consciência sistêmica, né? Alguém já deve ter ouvido falar na ferramenta principal, que é a constelação sistêmica familiar. Então, a constelação é uma ferramenta de um alemão, né? Bert Hellinger trouxe essa ferramenta e que traz, assim, enquanto alguns estudiosos da psicologia trazia muito o contexto para o indivíduo, Jung, Freud, Bert traz essa visão para um sistema mais ampliado que é o sistema familiar. Então, num processo terapêutico, num processo de descoberta, num processo de olhar para si, que eu fiz isso ao longo da minha vida toda, então não só no Empretec, né? Eu sempre fiz terapia, eu fiz algumas formações que me levaram a estudar muito mais o comportamento humano. A consciência sistêmica, ela te dá um referencial muito mais ampliado do que só o indivíduo que está no campo familiar.
Aí eu falei, foi assim outro marco na minha vida, porque eu consegui agregar isso a todo esse histórico e esse conhecimento que eu já tinha. Então hoje, quando eu trago esse contexto e esse conceito de atuar no comportamento humano, tanto pessoal quanto profissional, quando a gente pensa na constelação, quais são as grandes demandas que tem, né? Quais são as maiores queixas, as mais comuns? Problemas de relacionamento, problema na vida pessoal, profissional, problemas relacionados com dinheiro, né? Eu não consigo ganhar, não consigo manter, não consigo reter, juntar, problemas de saúde, problemas de doença e os padrões que se repetem. Então lá na minha apresentação eu falei, casei muito nova, empresa familiar, conflito entre sócios, muitas dessas coisas são coisas que na minha família é muito comum. Então, de certa forma, a gente fideliza esse modelo e a gente acaba repetindo, por amor à nossa família, a gente acaba repetindo tudo aquilo que é saudável, ou seja, tudo aquilo que é bom, mas a gente acaba repetindo também um monte de coisa que não é legal. Isso é o contexto sistêmico. E tendo esse olhar sistêmico, a gente consegue ampliar muito mais a nossa capacidade de cura ou a nossa capacidade de fazer diferente. Então, por um lado, eu tenho uma bagagem ferramental, que foi estudar o comportamento humano, várias ferramentas voltadas para o ambiente de negócio e do desenvolvimento humano. Por outro lado, eu tenho o contexto sistêmico, que tem um olhar muito mais profundo além do indivíduo, ou seja, o sistema em que ele foi criado, o sistema em que ele foi desenvolvido, né? Quais as crenças, o que ele traz nesse DNA, né? Isso não é um contexto emocional somente, é algo provado cientificamente, e conseguir unir essas coisas para fazer esse trabalho que eu sou apaixonada, que eu entendo hoje com muito mais clareza, né? Se eu já fazia isso de pequenininha, quando eu falei já ensinava, já tinha esse dom, hoje eu consigo potencializar isso de forma muito mais eficaz, né? Então, com alguns cases de sucesso, com alguns resultados que são assim muito satisfatórios, não no sentido de entrar num lugar de, nossa, fiz isso por aquela pessoa, não, mas por ser um instrumento e uma ferramenta que ajudou uma pessoa a sair de um ponto, muitas vezes ancorado, né, de limite, para um referencial muito maior e de um trabalho muito bacana, muito legal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá um like, compartilha, manda para aquele amigo que você acha que precisa ouvir um pouco dessa história e aguarda, porque de agora em diante a gente vai estar sempre aqui colocando um conteúdo, traz um tema, demanda aqui sobre o que você quer ouvir, sobre o que você quer entender um pouco mais e vamos junto.